Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e hoje vou conversar com o secretário extraordinário dos povos indígenas no Acre, Francisco Pianco. Boa noite, Pianco. Boa noite, é um prazer estar de volta aqui nesse programa depois de um ano, né? Exatamente, no dia que o Brasil comemora o Dia do Índio, né? Pianco, uma das preocupações que você demonstrou quando assumiu a Secretaria dos Povos Indígenas foi a de que a criação desse órgão, né, servisse para estreitar mais as relações entre o Estado, né, e as comunidades indígenas. Isso tem acontecido? Sim, eu acho que a gente conseguiu, né? O primeiro ano foi assim bastante delicado porque era discutir internamente também diante das outras secretarias o papel da secretaria, né, recém-criada, e também discutir isso nas comunidades indígenas, né, porque ela não tinha, né, não existia até aquele momento, né, um instrumento que fizesse esse contato, né, do Estado com a comunidade indígena com o Estado. Era muito amplo, né, a relação ela se dava através de quem chegava lá, né, e a gente não tinha uma coordenação muitas vezes e não tinha um preparo para chegar na comunidade indígena. Então acho que nesse primeiro momento foi bastante importante o primeiro ano, assim, de pensar melhor, avaliar o que tinha sido feito, né, e também ver, né, o que todo investimento do governador, né, o que tinha alterado, né, dentro das comunidades. Pianco, uma das preocupações quando surge, né, o desafio de ter um órgão que trate de questões como relacionadas às mulheres, aos índios, é sempre a preocupação de que você consiga desenvolver trabalho de articulação, né, e não de assistencialismo. Isso é uma dificuldade que você enfrentou em algum momento? Eu acho que essa mudança está acontecendo naturalmente, né? A gente está só ajudando, né? Talvez no sentido de acelerar mais o ritmo, né? Porque os povos indígenas, no caso, falar dos povos indígenas, no passado, né, teve um tempo aí que as pessoas queriam, não era a mão de obra dos índios, era expulsando os índios, matando, né, e tanto é que muitas, né, etnias nem existe mais. Dizimadas. Né? Aqui no Acre são famosas Aqui correrias. no Acre, né? também, né, houve, né, e olhando no Brasil, né, mais de 200 povos diferentes foram extintos por conta disso, né? E chegou um momento que o governo, através de um movimento, né, criou-se uma política de indigenismo no Brasil, onde foram trabalhar, né, a questão indígena. E muitos ainda, por ser numa fase inicial, desenhavam uma ideia, né, criaram um instrumento legal, uma lei específica, mas ainda muito longe, né, da realidade. Então, mas acho que foi importante no momento que reconheceu a população indígena e também criou, né, uma política de demarcar os territórios e colocaram, né, o desafio aí de garantir os direitos. Então foi etapas, né, naquele momento bastante importante. E num outro momento já veio a parte onde os indígenas, a partir desse momento de saber que existia esse direito, né, começou a se organizar em movimento para tentar buscar, né, reivindicar os seus direitos. E com isso o movimento conseguiu, né, influenciou bastante dentro do processo, né, e ajudou muito a abrir as portas também, né, de outras entidades que também estavam ali. E esse processo se durou, né, até hoje, que existe um movimento bastante articulado a nível nacional. Se você olhar, é um dos
segmento social que tem assim uma presença no cenário, né, muito forte. E um terceiro momento que eu vejo assim que é importante é saber que depois de tudo isso que foi conquistado, né, desses passos dados que eu acabei de citar, é o desafio de garantir a autossustentação desses povos, né? Os povos hoje não correm o risco mais de ser expulsos. Então, já no caso do Acre, mesmo as terras indígenas que não estão demarcadas, mas todo mundo reconhece como terra indígena, respeita. Então, não tem mais esse conflito. A sociedade aceitou. Então, o desafio agora é fazer, né, os índios mesmo estão buscando, né, em parceria com os outros órgãos, que antes era só a FUNAI que tratava, né? Hoje eles conseguiram abrir outras portas e estão trabalhando no sentido de fazer a autogestão do seu território, a manutenção da sua identidade, a preservação dos seus costumes. Então, não temos nenhum risco mais de descaracterizar os índios, pelo contrário. Tudo que se aprende fora hoje é no sentido de garantir a manutenção e a afirmação da sua identidade. Bianco, você tinha falado dessa questão, desse primeiro momento, né, quando o Brasil começou a ter uma política indigenista, né? E eu me lembro que quando se começou com essa política, os movimentos dos órgãos públicos do país era de ir ao encontro dos índios, mesmo daquelas tribos mais isoladas, né? Uma coisa que hoje em dia você está tendo um movimento contrário, né? Quer dizer, hoje em dia a política é de respeitar essas comunidades isoladas, né? Os índios arredios, como os não índios às vezes chamam, né? Qual a importância que tem, Bianco, para essas etnias que o não índio mantenha o respeito dos povos que querem se manter arredios sem contato com o branco? Olha, esse processo, assim, os índios começaram a fugir, tiveram, sabe, nesse processo eles corriam, procuravam encontrar jeitos para sobreviver, né? Muitas vezes ficavam cercados de uma pressão tão grande que eles muitas vezes queriam deixar de ser índio, negavam de ser índio. Em muitos momentos é uma maneira de continuar, né, vivos. E outros corriam para lugar muito distante, procuravam lugar bem isolado, né? E os programas do governo, né, que saía muito através da FUNAI por um bom tempo, né? A orientação da FUNAI, que era uma coisa que as regiões não aceitavam, o direito dos índios e ter uma lei específica, um tratamento específico, a FUNAI obrigou muitas vezes, né, pela força da lei, né, a criar as terras, fazer o pessoal aceitar, né, que fosse uma terra indígena. Então, a partir daí, a população indígena, eu me coloco, né, que passei também por esse processo, onde eu começava a medir, saber quem estava mesmo né, quem é que estava falando a verdade. Se os patrões que tinham uma orientação, depois chegar a FUNAI e dizer, não é assim, tem que ser assim. Então, a gente se sentia muitas vezes obrigado a acompanhar aquilo que a gente se sentia mais seguro, né? Então, nesse processo, a gente percebe que essa fase passou. Que é isso que eu acabei de colocar, que os índios agora eles estão vindo, né, de encontro àquilo que o governo está discutindo, e aí ele começa a olhar e ver o que serve para ele. Ele já tem o direito de escolher. Isso no caso dos índios, né, foram feitos contatos. Agora nós temos esses outros grupos, né, que ainda não tem contato, no caso o pessoal ali a região da fronteira, né, com o Peru, né, na região do Juruá, nas cabeceiras do Juruá, do Envira, né, do Alto Jordão, toda essa faixa de fronteira ali, a gente reconhece que tem uma população, tem um ponto na frente de contato, né, que tem o Meirelles, que é da FUNAI, e diz que tem mais de 1.000 índios que estão ali sem contato, né? Você defende que é importante que a frente
que hoje tem a base lá no Envira, seja apenas para proteger, quer dizer, para evitar que o branco chegue a esses grupos, ou não? Eu acho que nós estamos vivendo um outro momento, né? Onde antes existia, né, a FUNAI única que estava defendendo as populações indígenas. Hoje nós vemos que já não é só a FUNAI. O Brasil inteiro reconhece, o Brasil inteiro quer, né, que essas populações, inclusive tem uma política de evitar o contato nesse momento. Uhum. E qual o entendimento que eu tenho? É que a população, né, vai aumentar desses índios isolados. Uma hora, a gente temos que acelerar um pouco esse processo, porque uma hora o espaço que eles têm vai ficar pequeno para eles. Uhum. E naturalmente eles vão querer mais espaço. E pode haver muito conflito. Não só com o lado brasileiro aqui, com a população de também ribeirinho, mas com o lado do Peru, né? Porque está havendo uma pressão muito grande. Do lado do Brasil, a gente tem bem definido, né, uma área que está exclusivamente para eles. Mas do lado do Peru, a gente não tem essa garantia. E as empresas madeireiras que trabalham na faixa de fronteiras estão tomando esse espaço. Avançando, né? Então, a população começa, a tendência é aumentar deles. E também vir mais para o lado do Brasil. Né? E a pressão, a redução do espaço dele começa a diminuir, né, de uma maneira muito rápida. Então, eu não sei como que vai ficar. Eu acho que, de alguma forma, a gente teria que está trabalhando no sentido de que o Peru possa ajudar também, né, a garantir a eles um espaço, né, que as pessoas não entrem, que deixe para eles sobreviver ali, viver ali, porque eles andam muito, né, e talvez se eles sentirem que tem um espaço reservado para eles, eles possam planejar, né, o uso desse espaço e começar a entender que todas as outras regiões também tem gente precisando também de espaço, né? E eu acho que aí eles vão poder entrar numa fase já, um processo interno de repensar uma forma, né, de vida. Mas agora é difícil a gente passar esse recado para eles porque eles não se comunica com a gente. E eu acho que aí o momento agora é poder, se a gente pudesse falar para todo mundo que está do entorno desse povo, né, sem contato, de que ali tem um povo e que a gente tem que cuidar dele porque eles podem se acabar se a gente não cuidar. Uhum. E que a gente tenha toda a paciência e um jeito, e ajudar a pensar junto como proteger. O contato agora pode ser muito ruim. Você falou dessa nova época que a gente está vivendo, né, de um reconhecimento, inclusive com políticas públicas. E aí eu vou puxar bem para o Acre, né? O fato do Acre ter uma política pública, né, de respeito às diversas etnias, né, que vivem no estado, você acha que ela interfere na visão que a sociedade tem os povos indígenas? Quer dizer, a gente pode dizer que realmente a sociedade acreana já tem um respeito maior com a cultura indígena? Tem. Sempre tenho, essas perguntas estão aparecendo, né, onde a gente está passando, o que mudou. Eu vejo que, a partir do momento que o governador Jorge Viana, né, abriu, pela primeira vez o governo do estado sentou e abriu um diálogo com o movimento indígena, com as comunidades indígenas, a gente vê o quanto, o impacto positivo que isso causou. Primeiro, que da maneira que ele fez, né, até aquele momento não havia uma relação do Estado do Estado Acre com a comunidade indígena, né? A partir desse momento que se abriu, né, por diálogo com o movimento indígena, a gente começou a se entender melhor. E esse gesto
ajudou a fazer com que a sociedade como um todo entendesse que, a partir desse momento, não é só a responsabilidade da FUNAI, do governo federal, que o município, aliás, o Estado, também, né, estava reconhecendo que a sociedade indígena, o povo indígena do seu Estado, também era de responsabilidade do Estado. E assim o município também foi assumindo. Então a gente vê hoje um Estado que senta o governo federal, não só a FUNAI, mas senta o IBAMA, senta a Polícia Federal, senta o Exército, né? Aí senta o Estado, né? Senta com os municípios e também participa dessas mesmas discussões as organizações não governamentais que também trabalham para a questão indígena. Então nós temos aqui uma corrente de forças, né, que não tem como você pensar a questão indígena de maneira isolada. Então a sociedade indígena hoje ela quebrou uma barreira, né, a partir do gesto que foi dado pelo próprio governador de abrir, né, essa discussão com a comunidade indígena. Então é uma coisa que não volta mais. Eu acho que foi plantada uma semente assim, bastante importante, porque cada ano que passa isso vai se consolidando cada vez mais, porque a relação deixa de ser aquela relação de dependência, mas passa a ser uma relação de confiança. Então o Estado hoje, sabe, abriu esse espaço. Então a população indígena começa a ter uma relação de confiança com o Estado e começa a puxar dessa mesma maneira o município e quem está ali dizendo que está ajudando as comunidades indígenas. Ok. Bianco, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Ideias da Aldeia volta logo, logo, hoje, conversando com o secretário extraordinário dos povos indígenas no Acre, Francisco Pianco. Fica com a gente. Ideias da Aldeia está de volta hoje com o secretário extraordinário dos povos indígenas no Acre, Francisco Pianco. Pianco, na semana passada a gente viu pela uma das emissoras de TV local mais uma reportagem que mostrava algumas mulheres, né, e crianças também, índias, pedindo dinheiro nas ruas da cidade, né? E assim, sobre esse problema, a gente ouve pelo menos duas versões, né? Uma que essas famílias índias, né, já teriam se acostumado a viver na cidade pedindo dinheiro nas ruas, e a outra, né, que elas fazem parte de um grupo específico, né, da etnia Jaminawa, se não me engano, e que seriam nômades, né? Afinal de contas, o que é verdade nessa história, Pianco? Bom, saber o que é verdade mesmo, assim, eu conheço um pouco, né, a história. A primeira vez, logo que assumi aqui a secretaria, eu puxei essa discussão, porque já havia uma agenda, né, que a FUNAI, o Estado, o Ministério Público e outros, né, estavam discutindo essa questão já, né? Não era uma questão nova, já é bastante antiga isso aqui em Rio Branco. E fui nas aldeias e levei, né, essa discussão para as aldeias jaminaus. E eu pude ver assim que nas aldeias as pessoas que estão lá têm uma vida normal, né? Onde tem os seus roçados, tem os seus barcos, caçam, tem suas casas e tem uma vida normal de aldeia, né? E eu coloquei isso para eles, falando dessa preocupação, porque havia uma imagem que o povo Jaminawa estava na rua pedindo, e eles colocaram para mim, no momento lá, de que eles também tinham, sabe, ficavam muito tristes de ver isso. E eles não concordam com isso. E essas famílias que fazem isso são famílias que elas não estão
não é a questão da cultura do povo, é pessoas que querem ficar assim, se acostumaram, né? Tiveram um tratamento, né, talvez no passado, que deu para elas talvez elas não conseguiram, né, entender e ficaram numa dependência muito grande. E com a saída da FUNAI, saída dos que abastecia, né, que estavam mais próximos às comunidades, algumas dessas famílias acompanhou, né? Acabou-se os patrões, acabou-se a FUNAI, e muitos deles, estamos livres para andar, vamos andar, e começaram a sair da aldeia. E tem assim, uma família, às vezes está aqui um casal que tem parentes próximo que está na aldeia. Né? Então fica assim, vem alguém aqui, passeia aqui na cidade, né? Recebe essas orientações, que é melhor, vamos pedir na rua, vamos fazer isso. E também, quando está cansado de estar aqui, vai na aldeia, fica uma semana por lá na aldeia, então faz muito isso. Mas não é o povo Jaminawa que está fazendo isso. São algumas famílias que têm. Algum da família que está aqui, que tem casa na cidade, que aí recebe alguém aqui e não tem como sustentar essas pessoas no período que elas estão passando por aqui, aí elas vão na rua pedir. Então, eu vejo que já foi tentado de várias formas, né? Levar de volta para a aldeia, foi incentivando, apoiando diretamente lá na aldeia essas famílias, mas elas retornam para cá. Agora, depois que a gente começou a trabalhar, nós já conseguimos passar mais de 50 pessoas, né? 6 famílias que viviam aqui há mais de 7 anos foram para a aldeia. E estão instalados em aldeias. Nós temos aí relatório, né, que foi feito em dezembro, feito agora em fevereiro. Temos técnico que foi lá agora, está lá na aldeia com eles. E criou, construiu a sua casa, fez o seu plantio e estão lá já numa vida muito diferente e agradecendo a gente por ter ajudado a eles fazer isso é uma vitória, essa mudança. Para mim isso significa muito. Você vê uma família que o primeiro contato que eu fiz com ela aqui, era um casal, perguntei para eles como que eles estavam educando os filhos dele, como que eles estavam acompanhando. Ele falou que não estava mais sabendo o que os filhos, que a mulher estava fazendo. Ele passava o dia vendendo passe lá na rua, né? Lá no terminal. E quando chegava em casa, não sabia se a mulher tinha saído na rua, se tinha feito alguma coisa, por onde as crianças dele andou, e que estava perdendo o controle. Então tomou uma decisão de ir morar na aldeia. E a gente ajudou com o mínimo, né? Ajudamos a transportar eles até a aldeia e lá eles construíram, né? A gente deu um apoio mínimo. Então esses casos devem ser também, né, divulgados, que tem quem quer fazer essa mudança faz, agora quem não quer, aí fica nessa situação que fica até passando uma imagem negativa, né, do povo Jaminawa, né? Mas na verdade não é, tem pessoas de bem, tem pessoas que estão lá na aldeia, que estão construindo. Agora tem uns que são viciados mesmo, né? Gosta de estar no meio da rua. Então acho que aí é um outro tratamento. Aí não é mais uma questão de incentivo, de apoio e fazer ele chegar até a aldeia. Acho que aí já é uma questão de um tratamento bem diferenciado, porque aí não se trata da questão da cultura. Se trata de hábito que essas pessoas vieram pegando e se acostumando. Eu acho que precisa de um tratamento. Que tratamento seria esse, Pianco? Bom, eu acho que medidas que pudessem ver se for caso de dependência, de bebidas. Então, ver os meios que a gente tem aí já para um tratamento normal, como tratar qualquer pessoa que tem essa dependência. Se for um caso de ter que tomar medidas mais sérias, no sentido de responsabilizar as mães que estão com crianças na rua, tem que fazer isso, porque não dá mais, né, para achar isso normal. Eu acho que tem que... Mas aí é competência dos órgãos que cuida disso, né? A FUNAI tem
a gente sentou, né, uma semana atrás aí com o pessoal, do pessoal da FUNAI, e a gente tem esse entendimento de que não dá para deixar assim, como está. Uma outra situação bem delicada, Bianco, e aí já se refere especificamente à tua etnia, né, os Axaninca, é o fato que vocês têm vivido já por terem terras na fronteira, né, essa pressão madeireira, é uma coisa que você já tem sofrido há muito tempo, né, madeireiros peruanos. O que representa esse problema para a vida das pessoas que vivem na aldeia? Bom, é muito difícil, porque eu que vivi, né, até 2002, nunca tinha morado fora da minha aldeia, eu pude acompanhar todo esse processo. E a partir de 98, 99, a gente veio já denunciando, né, para as autoridades de que estava acontecendo invasão por parte dos madeireiros, né, peruanos. Até aquela data, nós iniciamos um processo desde 85, por reconhecimento da terra. A FUNAI iniciou um processo reconhecendo o povo Xenenca e o território. Então, até 92, a gente conseguiu fazer a demarcação. A partir de 92, nós iniciamos um processo que foi de fazer, né, a gestão do nosso território. E para isso, nós, até aquele momento, tinha uma pressão muito grande, uma presença dos caçadores, madeireiros, que iam do lado daqui do Brasil mesmo, né? E até 95, 96, a gente conseguiu criar uma base política, né, envolvendo o município, o Estado, e ganhando a confiança, ganhando espaço, e também ajudando a criar uma base política, né, ali no sentido de valorização dos recursos naturais, né, a importância da floresta, a orientação para um bom uso desses recursos de maneira sustentável, que não pudesse ir tirando ali a ideia de que a floresta tinha que se tombar a floresta para poder produzir. Então a gente fez todo um trabalho. Só que em 95, quando a gente ganhou esse espaço do lado de cá e conseguiu ter todo esse projeto, né, consolidado nosso, a gente pegou por trás, assim, foi como que se fosse eles vieram, né, pela uma área que é onde a gente achava que estava bem protegida. Enquanto nós estávamos tentando orientar aqui a parte da frente, na entrada, né, da nossa área pelo lado brasileiro, os peruanos estavam entrando. E aí fugiu do nosso controle, né? Porque pelo fundo da área, que está ligado lá com o Peru, aí tinha que tratar com o governo peruano. E a nossa comunidade não tinha como tratar. Então a gente já começou um outro processo, que é informar as autoridades brasileiras. E aí nesse processo, só a partir de 2002, 2003, que o governo começou a tomar as providências. 2004 foi muito... Várias apreensões, né? Foi muito forte a ação do governo na fronteira. Foi preso, né, mais de 30 trabalhador peruano ali na região. E também se criou-se uma agenda do governo brasileiro com o governo peruano. O próprio governo do estado foi na aldeia, né, com o Comando da Amazônia, Polícia Federal e o Ministério Público Federal, os parlamentares, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer uma mobilização muito grande, né? E que em seguida o governo, né, o governador Jorge Viana teve até no Peru com o presidente do Peru, e um dos pontos foi essa questão da invasão de fronteira. Então eu acho que a gente conseguiu avançar muito, mas não resolveu ainda o problema. Porque isso tudo se resolve a partir do momento que, do lado do Peru, tiver uma política que possa respeitar os nossos limites, as nossas fronteiras. Porque do jeito que a gente trata o Peru, nós tratamos o Peru com respeito. Nós não queremos nada do Peru, né? Então a gente tem consciência disso, a gente não passa um
passo para dentro do Peru se não for a convite deles, se não for para ajudar a discutir algo em benefício da gente ou deles também. Pianco, você é uma liderança indígena xaninca, né, filho de cacique Atio, morou, como você mesmo falou, até 2002 na aldeia. Como é que é agora, como é que tem sido, primeiro, esses 3 anos, né, um pouco mais afastado da aldeia, e como é que tem sido também para ti agora ser uma liderança dentro da sociedade não índia? Eu acho que para mim foi um pouco difícil. Primeiro, ver a dificuldade que eu tinha até de escolher um lugar para morar aqui. Né? Quando eu cheguei aqui, assim, qual é o bairro, o que é bairro, o que é, onde que é bom, o que não é. Então, eu estava na mão de quem estava me orientando aqui. Né? Eu não sabia o que era risco e nem estava muito seguro. Né? Porque a gente tinha um jeito muito próprio. Só que eu não vim assim também sem saber de nada. Eu vinha, né, eu conhecia Rio Branco, conhecia outras cidades do Brasil dentro do trabalho que a gente fez, mas era assim, era muito hotel, as instituições, né, e voltar para a aldeia. Não tinha uma vida. Eu não pegava sei lá, um transporte e ia onde eu quisesse. Tudo era programado. Então foi muito difícil para mim. Mas eu já tinha certeza do tamanho do desafio. Né? Eu já sabia, né, que eu ia ter que ter muita paciência, né, nesse processo. Tinha coisas novas que eu nunca tinha, não conhecia, né? Mas talvez o que tenha me dado segurança é ter certeza do que é bom para uma comunidade indígena, né? O que é ser uma comunidade indígena. Então, acho que isso ajudou muito. Porque se eu não tivesse essa relação com a comunidade indígena, talvez eu fosse inseguro nas minhas decisões. Então, eu acho que tenho isso muito claro, né? E vim para uma secretaria que ela não veio para executar. Ela foi criada para ajudar exatamente a colocar um pensamento que esteja mais próximo da realidade Assentar na roda com os pais da dele. comunidade indígena. Né? Então, foi isso que a gente conseguiu fazer nesse tempo. Pianco, a gente já está terminando, infelizmente, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Né? No último dia 14, dia 14 de abril, o presidente Lula homologou a terra indígena Raposa Terra do Sol, né, no estado de Roraima. Uma região que a gente sabe que sofre, né, pressões muito grandes de grupos de fazendeiros e outros grupos que são contra as reservas indígenas. Né? O que você sentiu quando soube que a homologação tinha saído? Olha, eu estava em Brasília, né, sexta-feira, na quinta-feira, cheguei em Brasília e tinha saído a decisão, que faltava apenas o presidente homologar. Eu estava com a liderança lá da Raposa Terra do Sol, né, com o pessoal de lá, pessoal de Rondônia. E eu falei para eles que uma decisão como essa tinha um significado muito grande e pela luta do povo, né, eu não conheço a região, mas olhando no geral, por entender do impacto que isso causa, que eles tivessem muito cuidado, porque de repente a gente acha que está ganhando muito e a gente ao mesmo tempo pode estar perdendo também. Então, mas que eles tivessem cuidado, porque o impacto na região ia ser muito grande, porque a gente conhece como que se relaciona o poder, o Estado, né, os municípios, com a comunidade indígena. É um conflito muito forte. Político, é um conflito forte no sentido de não aceitar, não respeitar. Então, mas eu falei para eles também que confiava no governo federal, que a decisão dele ele ia ter que, uma decisão que ele ia ter que sustentar, porque não podia deixar uma decisão dessa ficar
tomando a decisão dessa de ficar distante, eu tinha que acompanhar, né? E falei do Acre, da realidade do Acre, né? Como é mais fácil, é mais simples tratar essa questão. Porque aqui, hoje, nós criamos um ambiente que é muito próprio do estado do Acre, e nós temos muita sorte de ter no estado, né, um governo que trata a gente com respeito, que chama a gente para conversar, não trata o índio como adversário ou como inimigo, trata como parte da sociedade do seu estado. Que é o que é, né? Bianca, eu queria muito agradecer a tua presença aqui no programa e dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. Tá, eu que agradeço muito, né, e mando um abraço para todos que estão nos assistindo, e eu espero, né, que a gente continue zelando pelo nosso projeto político do movimento e que a gente tenha a sociedade indígena como parte da população do Acre, e que também tenha a sua função, que é bastante importante. Com certeza. Bom, a você que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até o próximo programa. Nesta terça-feira você não pode perder o Ideias da Aldeia. Eu vou estar aqui conversando com Francisco Pianco, secretário extraordinário dos povos indígenas no Acre. Não é isso, Pianco? Exatamente, nós vamos ter uma conversa de índio na aldeia. Bom, gente, o convite está feito, vocês não vão perder, né? A gente se encontra aqui nesta terça na TV Aldeia às 10 da noite.